Bom dia, de novo. Graças a Deus, viva a tecnologia, né? O trem dá tilt, mas uma hora funciona. Ah, Deus. Já pensou? O que seria de nós sem internet? Credo. Bom, então, voltando aqui o que eu estava dizendo a respeito do projeto. Vou estar entrando aqui ainda, peraí. Entrou. Quem tinha que entrar, parece que entrou. Bom, então, continuando o que a gente estava falando, tem um chat aqui. KKKKK. Pois é. Viva a tecnologia, né, gente? Trem cai, levanta, volta. Bom, questão do projeto. Então, lembrando as etapas do pré-projeto. Nós falamos da bibliografia. Bibliografia não confunde-se com referência bibliográfica, que é o termo que é dado quando a pessoa está escrevendo a sua monografia, porque na referência é o que você vai colocar ali, de fato, que você usou de obras dentro do seu texto. No pré-projeto, são obras que você indica a leitura. Falamos do pré-sumário, que eu considero a etapa mais importante, porque a partir do pré-sumário é que você vai desenvolver as demais etapas. Então, essa é uma sugestão importante. Comece o seu texto de trás para frente. E, logicamente, para você propor escrever sobre algo, você tem que ler sobre ele. Então, não adianta você querer inventar a roda, ter ideias maravilhosas e se achar um grande escritor se você não lê. Se você não lê, não adianta querer escrever nada, porque não vai sair nada. Então, dica, leia, leia. Então, comece a pegar agora nas férias, para quem quer construir um projeto, que de repente você tem uma ideia legal, começa a ler sobre esse tema para você construir aí o seu sumário. Bom, depois que você construir, então, esse sumário, você vai para a metodologia. Ou seja, como é que você quer fundamentar o seu sumário? Uma metodologia que vai acabar estando desenvolvida nesse projeto é a bibliográfica, principalmente no direito, né? Nós usamos muito de referências bibliográficas para fundamentar nossas ideias. Então, você acaba tendo essa metodologia aí no texto. Outra sugestão é a metodologia por meio de documentos, documental. Isso é muito fácil no direito, porque esses documentos são públicos, que são julgados, né? A gente pode se utilizar de julgados para fundamentar essas ideias, o raciocínio. E isso é um documento importante, julgados acaba repercutindo, inclusive, na vida social. E você vai ter aí, além da metodologia bibliográfica, documental para poder fundamentar aí a construção do seu texto. Inclusive, é uma outra sugestão que eu dou. De repente, se você tem um julgado aí que você acha interessante sobre determinado tema, você pode fazer sua monografia toda em cima desse julgado. Toda ela em cima do julgado. Fica bem interessante. Por exemplo, pega aí um caso, teve um julgado recente que mudou a questão aí do bem de família do fiador no contrato de locação. A princípio, por força do artigo da Lei 8.009, né, artigo 3º, não existiria bem de família do fiador no contrato de locação. Só que, no recente julgamento do STF, que não foi simulado, então nem todos os juízes têm compreendido dessa forma na aplicação do direito, mas o STF, numa recente decisão, salvo engano, foi o ano passado, em outubro, eu acho que foi isso mesmo, ele entendeu que, no caso da fiança de imóvel residencial, esse fiador ele pode invocar o bem de família. Então, a imobiliária, né, que seria, vamos supor, sendo a imobiliária o senhorio, ela não teria como receber, porque ela não teria como receber do locatário, se ele alegar bem de família e falar que ele não tem meios para pagar aquilo e aquele patrimônio dele
constitui bem de família, e o fiador também teria essa defesa. Então, você pode pegar esse julgado do STF todo e fazer toda a sua monografia em cima dele. Então, aqui, ó, você poderia colocar assim, o RE número tal, o caso tal. Aí você viria, esse poderia ser o título, né? RE número tal, caso tal, 2 pontos, bens de família do fiador. Aí você viria no capítulo 1, o caso, que são os fatos. Capítulo 2, os fundamentos jurídicos do autor e do réu. E o capítulo 3, a decisão do STF. E essa estrutura você pode usar para qualquer julgado. E ela é interessante porque a referência bibliográfica está no próprio julgado, né? Esses julgamentos, esses julgados do STF, tem uma bibliografia riquíssima, todos eles, né? Então, eles apresentam várias referências que você pode estar usando na construção do seu texto. Então, de repente, você quer fazer esse caso, por exemplo, aí, tá uma polêmica danada aí sobre o fake news, né? Você pode estar analisando o caso que chegou no tribunal, quais são os parâmetros, quais são os aspectos da lei, e com certeza você vai ter N professores querendo pegar essa orientação nesses temas assim que estão sendo discutidos assim nessa época de pandemia. Por exemplo, a aplicabilidade do artigo 142 da Constituição Federal, que é a questão das Forças Armadas, está a maior polêmica em cima disso, né? Então, assim, você tem uma variedade enorme de temas aí para você poder desenvolver na sua monografia e que você pode fazer tudo dessa forma. Já em cima do julgamento do STF, fica simples, a estrutura super interessante, coesa e com temas novos, né, gente? Vamos, ó, atenção, repetindo, mata um coelho com 3 cajadadas. Já que você vai escrever, já escreve uma coisa para você publicar, já escreve algo para você aproveitar numa OAB, né, que você possa estar estudando também para a OAB, e já aproveita para levar isso adiante no mestrado. Tá? Então, assim, fica a dica. E esses temas aí que a gente fala, fake news, aplicabilidade, questão das Forças Armadas, são todos temas que têm correlação, por exemplo, com as opções de mestrados na UFG, seja do direito penal, seja na área dos direitos humanos. Então, questão ambiental, a questão aí da divulgação do que o ministro do Meio Ambiente falou naquela reunião que foi divulgada aí pela mídia com o Bolsonaro, né? Que o ministro do STF exigiu aquela gravação. O que ele fala sobre a questão da Amazônia? E nós temos aí a questão do direito agrário na UFG também. Então, assim, opções tem, só que tem que sentar, ler, né? E ver o que vocês vão querer construir dentro dessa proposta de projeto que eles têm lá. Bom, a outra questão aí. Então, terminado aí essa etapa metodológica, que pode ser metodologia bibliográfica, você pode usar documental, essa mesmo, que você já cita o julgamento, você tem as duas, né? Ela comporta as duas já de cara. Você tem ainda a pesquisa de campo. É possível fazer uma monografia com pesquisa de campo? Sim, é possível. Só que você tem que encaminhar o seu projeto para ser aprovado no Comitê de Ética. E nós temos aí o Comitê de Ética e Pesquisa na própria Unievangélica. Então, você encaminha, pede para o seu professor, mandar para eles, e ele tem que ser aprovado para você poder fazer pesquisa com humanos, e fica, assim, muito interessante a monografia também. Bom, fechando essa etapa do metodológico, você vai aí, estamos andando de trás para frente, para problematização. Eu vou dar uma dica agora, aqui ó, energia caindo. Gente, eu estou vendo que a minha internet não é a minha internet, é a minha energia que está oscilando. Não sei se vocês perceberam aí o trem aqui piscando. Sei lá, deve ter batido algum poste aqui, ou sei lá o que aconteceu. Mas enfim, continuar. Então, problematização. Por isso que eu falei para vocês construírem primeiro o pré-sumário, porque da agora para frente, de trás para frente, né? Quando você, a partir da problematização, você vai repetir o que você colocou de títulos aqui, ó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Professora, são só 3 capítulos? Não, pode ser mais. Mas essa estrutura é a
básica que é usada no TCC e em todos os artigos que a gente escreve científicos, eu, pelo menos, raciocino assim. Eu sempre raciocino em 3 etapas e eu subdivido, às vezes, essa etapa aqui em 2 e essa aqui também em 2, mas sempre lembrando que isso aqui é uma grande dissertação, que o desenvolvimento tem que ser maior que a introdução e a conclusão. Se eu pensar numa perspectiva de dissertação. Se eu quiser produzir algo verossímil, eu penso que aqui tem que ser os fatos, e os fatos em geral num capítulo, por isso que eu prefiro subdividir em tópicos, e os fundamentos aqui, às vezes, eu subdivido se eu tiver fundamentos não só jurídicos, mas, por exemplo, sociológicos. Em geral, quando tem pesquisa de campo, eu apresento resultados aqui, junto com os resultados da pesquisa bibliográfica e documental, se tiver. Então, assim, essa estrutura é só para você entender como que você faz para ter o silogismo. Então, a dica é, como é que você... Viu a queda de energia? Logo, logo, o trem cai aqui de novo. Bom, como é que você vai estruturar isso aqui, então? Problematização é você pegar cada título desse aqui e converter em perguntas. Isso é problematização. Então, não inventa pegar aqui subtítulo, porque se você quiser mudar esse projeto lá no meio da sua monografia, lembra que você pode mudar os subtítulos aqui, tirá-los, mas o título não, que ele é o alicerce da sua casa. Então, transforme esse alicerce aqui, esses capítulos, em perguntas. Então, são 3 perguntas se você fizer 3 capítulos. Se você fizer 4 capítulos, faça 4 perguntas, porque essas perguntas é o que você vai apresentar na banca. A banca de monografia, você não dá aula da sua monografia, porque todo mundo já leu sua monografia. A banca de monografia é você responder as perguntas que você levantou, quais as respostas que você alcançou. Por isso que a dica preciosa para você conseguir fazer uma explanação coesa, coerente e ampla do seu tema é fazer pergunta para cada capítulo que você desenvolver. Tá? Então, seria, se forem 3 capítulos, que é o básico que a gente usa, 3 perguntas. Objetivos. O objetivo, ele sempre se inicia com o verbo no infinitivo. Tá? Analisar, verificar, apontar, avaliar, refletir, conceituar, caracterizar, ampliar, e assim vai. E aí você puxa a frase. Então, verificar a responsabilidade civil do Estado no caso de morte por Covid-19 em razão do não tratamento. Pronto. Esse é o objetivo geral, que é o título que eu sugeri para vocês. Então, o objetivo geral, já repetindo, é o título convertido, iniciado com o verbo no infinitivo. Os objetivos específicos são os capítulos, títulos dos capítulos, começados com o verbo no infinitivo. Então, no capítulo 1, caracterizar a atividade da administração pública quanto às suas funções. Capítulo 2, conceituar a responsabilidade civil e seus consectários legais. Capítulo 3, refletir aplicar a responsabilidade civil do Estado nos casos de morte por Covid em razão do não tratamento. Pronto, aí você terminou. Então, o objetivo seria você pegar, transformar aquilo ali, os capítulos, o geral é o título, e os específicos seria cada capítulo. Então, na hora do professor corrigir, na hora de você for para a banca, eles têm que estar alinhados com a sua problematização. É a mesma frase da problematização, ela está aqui no subtópico e ela está também no capítulo, que seria do objetivo geral, que é o título, tá? Bom, justificativa. Justificativa é um texto simples, no máximo uma lauda, contendo o porquê da escolha do tema. Logicamente, nada de forma impessoal. Escolhi esse tema porque eu achei bonito. Não. É um trabalho científico, então você vai justificar dentro do conhecimento que você tem jurídico, por que você escolheu esse tema, qual a importância dele e relevância. Covid, por razão óbvia, né? Relevância social, né? Sob uma perspectiva de direitos humanos, enfim. O tema que
que é o outro texto, ele é mais ou menos uma lauda e meia, é você explicar também de maneira impessoal a construção do seu sumário. Sabe quando você vai ler a sinopse de um filme que vai resumir a história? Isso é o tema. O tema não é a sua monografia, lógico, porque a monografia, repetindo, a monografia escrita, você vai ter 1 ano e meio para fazê-la. O tema também não é introdução, porque você não fez tudo para introduzir a monografia. O tema é um resumo do que você pretende falar. Portanto, é você comentar a estrutura da sua monografia. Os capítulos, a escolha do título, isso é o tema, certo? Portanto, a conclusão é: qual é a parte escrita de texto que você vai fazer no pré-sumário? Só 2. Você só vai ter o tema, que é mais ou menos uma lauda e meia, e a justificativa, que é uma lauda. O resto é uma questão de você construir como um quebra-cabeça. Por isso que você consegue fazer isso depois de uma leitura. Em 1 semana, gente, vocês fazem isso. É uma redação. É uma redação de uma lauda e meia, o tema e a justificativa de uma lauda. Então, se você conseguir já fazer o pré-sumário, entregando ele pronto para o professor, logicamente, repetindo, o professor só vai adequar, corrigir português, dar uma ajustada aqui e ali, você já vai para o capítulo 1. E aí, quando o pessoal ainda está pensando em fazer, você já está no capítulo 2. E o pessoal está pensando em apresentar a monografia, lá no 1 ano e meio depois, você já apresentou ela em 6 meses. Isso é possível? Sim, é possível. Vai depender da sua disciplina, do seu compromisso com leitura, do seu compromisso com o seu orientador, de você obedecer e respeitar o que o orientador está te sugerindo. E, principalmente, repetindo, leitura. Não se inscreve achando que vai ler um artigo ali, um resuminho do artigo, e é um gênio e já conclui tudo. Nós temos esse mau hábito de ler títulos e do títulos idealizar, sugerir o que está escrito no texto. Isso não existe. Você tem que ler, pegar tudo aquilo ali e ler para você ter argumento para poder escrever o seu texto, certo? Pessoal, enfim, é isso. Eu consegui nessas 3 etapas aí falar para vocês o que seria essa monografia. Nós encerramos a aula de hoje e eu abro aqui para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu espero que isso aqui esteja sendo gravado. Alguma pergunta? Se ninguém tem, levanta a mãozinha. Só para eu ver se vocês estão aí ou se vocês estão fingindo. Só o Lucas levantou a mão, significa que ninguém mais levantou a mão, significa mais uma mãozinha, que eu não sei de quem. Da Maria Luísa. O resto, Isabela também, quero ver o resto da mãozinha. Marina também, não está fingindo. Micaele também. Muito bem. Porque outra aula que eu estava, inclusive gravada, eu fiquei quase uns 10 minutos, não tinha ninguém na sala, eu estava sozinha dando aula, eu e eu mesma. Interessante isso. Mas que bom que vocês estão presentes. Então, parece que são só vocês que estão aqui que levantaram a mãozinha. O resto deve ter deixado ligado e foi fazer outras coisas. Mas beleza. Então, gente, bom final de semana, bom descanso, tá? Deus abençoe vocês. Nós vamos passar, com certeza, se vamos nos encontrar semestre que vem, vamos rir muito, abraçar muito, eu vou beijar todo mundo. Vou estar comprando um saco de bombom para dar um para cada um, de tão feliz que eu vou estar retornando às aulas, tá bom? Beijo para todo mundo. Tchau.